ocorre? A gente vai entrar daqui a pouco em algumas questões históricas, muito rápidas, assim, eu vou fazer uma síntese assim, do movimento pentecostal. Não dá, claro, em uma hora, teria que ser algumas outras aulas para a gente só falar da história do movimento pentecostal, como que ele iniciou, por que ele iniciou. Só que já faz mais de 100 anos que iniciou-se o movimento pentecostal. Aí, só entrando em história rapidamente agora, para vocês terem uma ideia, um ano após iniciar o movimento inicia-se assim, ele é conhecido, o grande dia, vamos dizer assim, o grande ano é 1906. Só que ele inicia bem antes. Um ano depois, em 1907, o próprio movimento pentecostal já estava tendo problema teológico, de questões de divisão, entendeu? Um ano após. Imagina 100 anos depois. Então hoje a gente olha e aí a gente tem que rejeitar como pentecostais o que a gente ouve, o que as pessoas falando que é ser pentecostal. É o cara correndo, dando pirueta, é fazendo umas bobagens. Então o verdadeiro pentecostalismo, ele rejeita esse tipo de coisa. Isso não é um pentecostalismo clássico, tá? E a gente vai entrar. Eu tive o privilégio de pesquisar. Eu nunca tinha ouvido o pastor Antônio Gilberto. Eu só li o material dele. Então eu nunca tinha visto. Aí eu fui agora, tive o privilégio de ver algumas horas de vídeo dele e ele falando. Assim, você vê a seriedade como ele fala do pentecostalismo, do Espírito Santo. Então, dentro da teologia pentecostal, o pastor Antônio Gilberto, ele é uma das maiores autoridades, e é dentro da Assembleia de Deus. Então, a gente vai olhar a questão bíblica, teológica e doutrinária. E aí, ao revisitar isso e olhar para a Bíblia, aí a gente vai olhar e ver como que está o nosso pentecostalismo. Será que nós somos pentecostais clássicos, somos pentecostais bíblicos, entendeu? E aí quando a gente olhar em volta e ver o que está acontecendo no movimento pentecostal, aspas, aí você vai falar, isso daí não tem nada a ver com pentecostalismo. Por quê? Tem bases bíblicas, históricas, teológicas. Tá? Então hoje, por exemplo, no movimento pentecostal, você tem pessoas de alta erudição, tá? Teólogos que têm um profundo conhecimento bíblico, principalmente das Assembleias de Deus. Você vai ver isso muito. Quem fala a segunda língua vai nos Estados Unidos, o que mais tem é material sobre pentecostalismo. Então, o verdadeiro pentecostalismo, a gente vai ver a atualidade da doutrina bíblica. Então, isso é importante, sim. Em todo momento da história, a gente tem que fazer uma revisitar as nossas raízes e ver. Há 2 semanas atrás, acho que 2 ou 3 semanas atrás, eu estive com uma irmã que ela tem mais de quase 50 anos, igual o pastor Rigonato. Assim, quando a gente conversa com o pastor Rigonato, a gente toca nesses assuntos, a gente se pergunta, sempre aí o pastor Rigonato começa a falar como que era o início. Então, os irmãos que têm mais de 30 anos de fé, 40 anos de fé, vai saber o que eu estou falando. E eu conversei com ela e perguntava para ela como que era a questão moral da igreja, dentro da Assembleia de Deus. E como ela sempre foi professora de escola bíblica, a mãe dela era professora de escola bíblica, então essas pessoas têm uma noção, mais clareza de analisar, de observar essas coisas. E ela vai dizer que houve assim, tem uma distância moral muito grande. E algum tempo atrás também, eu tive o privilégio de conversar com a mãe dela. E aí eu perguntei como que era a questão do agir do Espírito Santo. É aquela coisa, sabe, quando o pentecostal começa a falar em língua? E aí ela foi me descrevendo como que era na época dela. E ela falando de hoje, dos tempos da atualidade, ela falou que se escandalizava ao ver o que as pessoas faziam e dizem que é o Espírito Santo. Então, o trimestre a gente vai trabalhar nesse raio de esfera e ver. Tá? Então, os irmãos vão ter uma noção. Então, quando você vê coisas estranhas, que não é línguas estranhas, né? Eu gostei muito quando o pastor Antônio Gilberto, por que ele falou, por que é língua estranha? É porque ele falou assim, que na sintaxe da língua, quando você vai trazer do original para o português, não tem sentido, você não consegue descrever o que é língua lá no original. Por isso que saiu língua estranha. Então, é por isso que está a língua estranha. É porque a nossa língua, o português, não suporta
o sentido do original grego. Não tem como descrever na nossa língua. Então colocou lá, língua estranha. E para você entender, seria assim, línguas desconhecidas, tá? Então, porque a língua não suporta. É muito, porque o pastor Tom Gilberto, ele é erudito, você tem uma ideia? Eu sabia, ele falava 14 línguas. E assim, fluentemente. Sabe o que é fluente? Ele falava igual eu estou falando português. 14 idiomas. Tá? Então, você vê o peso de pessoas que tem dentro do pentecostalismo. Tem pessoas que têm bastante conhecimento e profundidade bíblica e teológica. Tá? O comentarista da revista, pastor Ezequiel Soares, também é um homem com a formação, é hebraísta, tem vários livros na questão de seitas, heresia e modismo, e por aí vai. Ele foi o homem que é um dos mentores da declaração de fé das Assembleias de Deus, já que eu já falei. Os irmãos, eu não sei quanto que custa hoje, mas deve ser uns 20 e poucos reais. Mas quem é fã, adepto de ser de smartphone, você pode ir lá na loja do seu Android, ou no quem tem iPhone, iOS, você vai lá na loja, você compra, no iOS, lá no iPhone é mais caro, é 9 e pouco. Mas nos Androids da vida lá, você vai lá e compra, custa R$6. Aí você fica guardado lá, não no celular, fica guardado na nuvem. Então toda vez que você quiser, você só baixa lá e tá no seu celular. O bom que você comprar assim, virtual, é que toda vez que você for querer, você abaixa, você vai trocar de celular, você vai na loja, já tá lá, você não precisa comprar de novo. Então você vai ter a declaração de fé da Assembleia de Deus no seu celular. Tá? Quem gosta de físico igual eu assim, não tem, por exemplo. Eu sei que lá na CPAD tem, mas para você comprar no site não tem. Tá? As lições do trimestre. Então, as lições do trimestre a gente vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo no plano da redenção, o batismo do Espírito Santo, a atualidade dos dons espirituais, o fruto do Espírito, o eu crucificado. Até aqui, a lição 5, a gente vai entrar na doutrina do pentecostalismo. Até aqui a gente está falando de pentecostalismo. Como que nós, pentecostais, vemos esses temas que são tratados aqui. Aí tem as demais lições aí que será tratado. Que aí a gente vai tratar muito, a partir das 6, a gente vai falar muito da questão prática da vida na igreja, tá? Então a gente vai entrar muito nessa relação prática, né? Como que isso se operaciona na nossa vida cotidiana, no dia a dia. Leitura diária, né? Como eu já disse, são tópicos que te ajudam a você se orientar dentro daquilo que a gente vai estudar ou dentro das passagens, o que as passagens estão trabalhando. Um outro ponto importante, irmão. Essa revista é muito boa, primeiro, para você ter boa fundamentação bíblica e teológica e doutrinária. Então, se você quer ter um bom conhecimento, leva a sério essa revista e estuda ela mesmo. Estuda ela a fundo. Isso também é muito bom nas questões, por exemplo, apologética. Quando você se depara com um adepto de seita. A gente vai ter muito, aqui no nosso ambiente, você vai ter muito testemunho de Jeová. E o testemunho de Jeová tem uma implicância com a pessoa do Espírito Santo. Então você tem, na primeira lição, você já tem bases bíblicas, doutrinárias e teológicas para refutar o que o testemunho de Jeová entende da pessoa do Espírito Santo. Então, na revista, você já tem uma base doutrinária. Então, quando você for alguém bater palma na sua casa, você pode ir lá pegar a sua revistinha e dentro da revista você pode trabalhar e defender a fé, tá? Texto áureo. Amém? Então vamos lá? 1, 2, 3. Qual está selado para o dia da redenção? Efésios capítulo 4, versículo 30. A verdade prática nos diz assim: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Tá? A leitura bíblica em classe está registrada no Evangelho de Jesus, segundo escreve João, capítulo 14,
do versículo 16 ao versículo 18 e depois do versículo 26 e João capítulo 16, versículo 14, que nos diz assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Aí estão os tópicos da lição. A revelação do Espírito Santo na Escritura, cujo o propósito, um dos objetivos aí, é a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. E relacionar as pessoas do Espírito Santo com Jesus e que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. O objetivo geral é expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. Então, o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo? Claro que não tem como a gente esgotar o assunto em 1h30, entendeu? Por isso que vai ter o trimestre. Tá? Então vai ser só a gente vai abrir o véu, dar uma mostradinha e depois a gente vai abrindo o véu aos poucos no decorrer dos 3 meses. Tá? Então, o tópico 1, a gente vai ver quem? Que o Espírito Santo é Deus. Tá? Parece uma coisa meio esquisita, mas se a gente vê no dia a dia, principalmente quando a gente fala de Trindade, aí a gente vai ver nos próximos tópicos que quando a gente para pensar nisso, às vezes a gente leva o nosso dia a dia, a gente parece que não trata o Espírito Santo como Deus. Tá? Então a gente tem que ter essa convicção mais constante, vamos dizer assim, acerca da pessoa do Espírito Santo. O segundo tópico, a gente vai ver a relação do Espírito Santo na Trindade. Uma coisa que a gente fala, mas convencional a gente entende, mas a forma como a gente fala não é totalmente correta. Quando a gente fala a terceira pessoa da Trindade. A gente está tentando classificar, mas teologicamente e biblicamente não bate. Não tem como classificar as pessoas em números. 1, 2, 3. Entendeu? Não tem. Quando a gente vai pensar sobre isso, a gente vai ver que não fecha as coisas. Por isso que no segundo tópico, eu tenho uma palavra aí que eu tive que quebrar minha cabeça para poder. É um termo que eu não conhecia e eu tive que. Então, até é pericorese. Então, eu tive que ir lá buscar. Graças a Deus que eu tenho material de pesquisa que me ajuda. Nas teologias sistemáticas, só as mais antigas vai ter esse assunto. Mas isso é bom porque faz a gente tira a gente da zona de conforto e a gente tem que ler, tem que pesquisar mais, tá? E aí a gente começa a entender por que desde o começo lá, os pais da igreja, eles batiam cabeça na cerca da Trindade. Para nós hoje é tudo muito fácil, porque hoje a doutrina já é bem fundamentada, entendeu? Várias pessoas já debateram sobre isso. Então a gente vai lá, pega a fatia do bolo, corta, a gente quer, mas eles tiveram que fazer toda a parte de preparação do bolo. Tá? Não é que a doutrina sempre foi bíblica, ela sempre esteve na Bíblia. Mas o problema é como é que você vai explicar isso? Como é que você vai argumentar isso? Por quê? Quando a gente vai ver essa questão das palavras, o Calvino diz assim: se todos os cristãos no mundo entendessem que o Espírito Santo, que a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém. A gente não precisaria ficar perdendo tempo com palavra. Mas o problema é que dentro do nosso meio se levantam grupos que vão contestar a Trindade. E aí, para uma argumentação bíblica, doutrinária, e para dar a resposta, dizer que o que eles estão falando é heresia, a gente precisa recorrer a esses termos difíceis que fogem do aspecto bíblico, teológico, e a gente vai, por exemplo, pedir ajuda para a filosofia. Aí a gente vai pegar termos filosóficos para poder explicar a Trindade
dentro da revelação bíblica, que é um negócio extremamente difícil, tá? É muito difícil falar de Deus, tá? Como é que eu vou falar da essência de Deus se eu nunca vi Deus? Então, quando a gente começa a ver essas coisas, é temor e tremor. Porque eu vou falar de um ser que, ainda que a revelação dele seja muito grande na Bíblia, é uma gota no oceano. Entendeu? O que Deus deixou lá na Bíblia, revelado sobre ele, é uma gota no oceano. Tá? Então, é esse ser que a gente vai falar. Porque o Espírito Santo é Deus. Então, quando eu falo do Espírito Santo, eu falo do Deus Pai. Quando eu falo na questão da divindade, tá? Você vê como que quando a gente começa a querer explicar, a diferenciar as pessoas, a gente tem que tomar cuidado para não errar nas palavras, para não falar bobagem, tá? Então, por isso que você vê que as pessoas que estudaram o tema sempre tiveram cuidado e o temor de falar. Aqueles que foram mais apressadinhos, mais ousadinhos, falaram bobagem, entraram em heresia, tá? Então, pra você ver como que a doutrina não é tão fácil de trabalhar. E o terceiro tópico, a gente vai falar do ministério do Espírito Santo no mundo, não só da igreja, no mundo. O Espírito Santo não é monopólio da igreja evangélica, não é monopólio dos pentecostais. O Espírito Santo é Deus, então ele age em todo o universo, tá? O raio de ação do Espírito Santo é em todo o universo, tá? É em toda a criação, tá? O ponto central, a Bíblia revela a verdade sobre a pessoa do Espírito Santo. Uma outra coisa também, pessoa. Quando você vai ver, não é um termo muito legal de aplicar. Aí porque assim, quando você fala pessoa, aí você vai definir a palavra pessoa, você vai estudar sobre pessoa. Aí você vai ver que tem um problema quando você vai aplicar na pessoa, nas pessoas. Aí, eu estou falando isso para ver como é difícil tratar as questões. Claro que na escola bíblica eu não vou pegar pesado com vocês nas questões teológicas, né? Eu acho que o segundo tópico aí já foi demais, né? Quem leu a revista, o que é isso, né? O que é isso quer dizer, né? Falar em Atos 2, né? Então, amém? Vamos aí interagir. O Espírito Santo é uma pessoa, é uma força ativa de Deus. O Espírito Santo pode ser adorado? E o cristianismo é politeísta ou monoteísta? Um minutinho. A Elman já falou que é monoteísta, né? Aí eu falo, por quê? Hã? Todo mundo concorda com a irmã? Irmã Sara, né? Todo mundo concorda com a irmã Sara? Todo mundo concorda com ela? Amém? Você está com medo de levantar a mão, irmã? Amém? O Espírito Santo é uma pessoa, é uma força ativa de Deus. Por quê? Você leu a revista, né, Dan? Já sabia, né? Mas... Amém. É isso que a gente vai tratar no próximo tópico. Agora, entrando numa questão histórica, vamos fazer uma análise histórica bem rápida. Vamos ver se eu faço em 10 minutos. Eu acredito que todos os irmãos, quando falam sobre pentecostalismo, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês na questão histórica? Onde começou o pentecostalismo? O pentecostalismo do século XX, não Atos 2. Hã? Sim, mas assim, o movimento pentecostal começa como? Quando? O movimento pentecostal. Tá? Então, se vocês não sabem a história do movimento pentecostalismo, o movimento pentecostal, o Márcio eu sei que sabe. O movimento pentecostal do século XX.
Por quê? Todo mundo, a gente sabe que o pentecostalismo, só que quando a gente fala pentecostalismo, o pentecostalismo é um movimento. É como a gente fala reforma, os reformadores. É um movimento. E aí, esses movimentos, eles não são históricos, biblicamente falando. Eles fazem parte da história. São movimentos que Deus agiu no mundo. Tá? Quando a gente fala do que ocorre no movimento pentecostal, que é a atuação do Espírito Santo, claro, a gente vai voltar a Atos 2. Mas o movimento pentecostal, como movimento histórico, quando ele começa? Eu acredito que todos vocês já ouviram falar do William Seymour, ou alguém já ouviu falar da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, quando começa o movimento pentecostal em 1906. Isso é importante saber. Por quê? Porque assim, por que ocorre o movimento pentecostal? O que ocasionou ele? Tá? Porque até então, vamos dizer assim, o Espírito Santo ele não era tão retratado, por exemplo, em teologias sistemáticas. A doutrina do Espírito Santo, quem tem teologia sistemática antiga, igual eu tenho, Charles Hodge, Strong, você vai ver que são poucas páginas que são tratadas sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu estou falando de teólogos do século XIX. Então, a doutrina do Espírito Santo era assim, o Espírito Santo é Deus, a ação do Espírito Santo na santificação, mas as questões de, por exemplo, cura, dons espirituais, não tinha tanta relevância na doutrina do século XVIII, XIX. Na teologia dos reformadores, o Espírito Santo, essa questão da ênfase dos dons do Espírito Santo na atualidade, não era um assunto tão tratado. Então, o movimento pentecostal vai trazer ênfase para isso. Então, por isso que eu tenho que saber os movimentos históricos. Por exemplo, que eu falo eu mesmo, né? Não estou dizendo que todo mundo, mas é legal. Mas, então, Daniel Berg e Gunavini, fundadores da Assembleia de Deus, eles são fruto do movimento pentecostal que ocorre no início do século XX. Tá? Então, o movimento pentecostal, ele é esse fervor pelo Espírito Santo e, ao mesmo tempo, é um fervor missionário, evangelístico. Tá? Então, acredito que quando eu começar a dar alguns relatos históricos, vai ajudar. Por exemplo, tem uma teologia sistemática que ela tem um panorama histórico. Então, ela vai tratar algum período histórico, mas aí a teologia sistemática, na perspectiva pentecostal, é as Assembleias de Deus americanas. Então, ela parte de 1914. Por que 1914? Porque o movimento pentecostal, até 1914, ele não tem uma liderança centrada, ele não tem uma igreja, vamos dizer assim, igual a Assembleia de Deus. E aí vai haver uma cisão. Por quê? Na fórmula batismal. Como que vocês são batizados? Vocês lembram? Em nome do Pai. Por que faz isso? Porque o nome do nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É a Trindade. Então esse é o nome do nosso Deus. Certo? É a Trindade na unidade. Só que teve um outro grupo dentro do movimento pentecostal, unicista. Ele se divide. Então eles acordaram lá e falaram assim, ó, tem que ser no nome de Jesus, porque lá em Atos tem algumas referências que falam em nome de Jesus. Aí eles começaram a fazer rebatismo. Então houve uma cisão, por causa disso, veio os delegados, e aí, como um concílio, eles chegaram no final que o unicismo era uma heresia, e eles ficaram com a questão da Trindade porque é bíblica. Então, aí nasce a igreja Assembleia de Deus Americana, tá? Nos Estados Unidos, em 1914. Só que, por exemplo, no Brasil, a Assembleia de Deus começa em 1911, tá? Então, é por isso que houve essa cisão. Aí é uma questão histórica. Só que quando a gente volta, então, eu só falei isso porque a teologia sistemática, você vai, ele começa a partir. Quando a gente... o que está ocorrendo no século 17 e século 18. Quando a gente olha para a Bíblia, você vai ver que sempre Deus tem um momento crítico na história do povo dele. E o que acontece? Deus intervém. Aí vem a palavra que nós conhecemos tanto como avivamento. Né? Avivamento. Avivamento é uma ação de Deus sobrenatural
Nenhum contexto, assim, crítico, espiritual, moral, seja a palavra que for. Então, no século XVII e no século XVIII, nós temos o revivalismo na Europa, na América do Norte. Que quem já leu Heróis da Fé sabe o que eu estou falando. John Wesley, né? Aí você tem o Jonathan Edwards. Você vai ter esses movimentos de reavivamento do século XVII e século XVIII. Só para você ter uma ideia, a reforma foi em 1516, no século XVI. Um pouco mais de, 150 a 200 anos, a igreja já precisava ser de novo reavivada. E aí quando começa aqueles pregadores cuja ênfase deles, a mensagem deles, aí você tem pregadores luteranos, calvinistas, arminianos, tá? E a ênfase da mensagem era o arrependimento e a piedade na vida cristã. Para os irmãos terem uma ideia, os pastores, eles pregavam o sermão de manhã e à noite eles estavam na caverna bebendo. A imoralidade era dentro da igreja, não é fora da igreja. Um negócio assim assustador. Tá? Então por isso que vem esse reavivamento. E aí dentro desse reavivamento surge uma doutrina que é a doutrina da perfeição. Que aí a perfeição cristã, que ela é um movimento que vem do metodismo, cujo pai da doutrina é o John Wesley. E o que ela dizia? Que seus seguidores buscassem uma nova dimensão espiritual. Essa doutrina inspira na América do Norte o movimento de santidade. O movimento de santidade vai ser o estopim que vai ocasionar o movimento pentecostal do século XX. E vai ser, novamente, um reavivamento em todo o mundo, em escala mundial. Tá? Então, a síntese, quando a gente olha a síntese espiritual do século XIX, diz assim, em geral, a situação das igrejas eram apostasia e frieza. Esse livro aqui é um livro que eu não sabia, achei um tempo atrás, uma indicação de um pastor, que é a igreja do século XX, a história que não foi contada. Então, talvez não tenha tanto tempo assim de eu falar, mas vamos ver um pouco aí como que era a situação da igreja no século XX. O protestantismo americano era rico, culto e influente, mas com exceções de poucos grupos conservadores, seu estado espiritual era de decadência. Imperava o liberalismo, a formalidade, o materialismo, o profissionalismo ministerial, a diferença de classes e a ausência de uma experiência com Deus. Instituições teológicas e acadêmicas que haviam sido levantadas para preservar a fé tinham se tornado o berço do darwinismo e do ceticismo acerca da inspiração da Bíblia. O nascimento natural de uma pessoa, ao invés do espiritual, transformou-se no fundamento para se pertencer a uma igreja, ao ponto de os termos nascer de novo ou conversão se tornarem arcaico. Essa era a situação espiritual da igreja no século XIX, no contexto americano. Tá? Ou na América do Norte. Assim, o conhecimento das doutrinas substitui a experiência pessoal com Deus, separação do mundo, tornou-se um termo tão incomum no vocabulário cristão que, para os protestantes em geral, chegou a ter apenas um significado: morte física. Os pregadores pioneiros que haviam recebido com fervor o chamado de Deus para pregar o evangelho foram substituídos por homens que consideravam o ministério uma profissão e se orgulhavam da sua posição. Nada novo debaixo do sol, né? Nada novo, né? Quando a gente olha para hoje, né? Dos pregadores de hoje, não todos, né? Mas uma grande parte. Denominações que em outro tempo eram conhecidas como igreja dos pobres, gradativamente se tornaram a elite da sociedade. Então esse era o contexto. E aí, junte-se a isso, ao racionalismo cristão, que começa a desprezar, aí você tem que entrar lá no Calbart, Kant, nesse pessoal todo, e eles começam, porque assim, a teologia, como é que a gente faz a teologia? A teologia a gente faz a partir da Bíblia. A gente pensa a partir da Bíblia. O problema é que quando esses teólogos, eles começaram a pensar a partir da sua razão. Eles começaram a imaginar algo. Eles não iam revisitar o texto bíblico. E aí vai surgir
Por exemplo, os milagres na Bíblia são negados. A pessoa questão do Jesus histórico ou Jesus divino, essas questões são o que são assim falado nos seminários. Então você tem o quê? Um esfriamento na igreja, tá? Por exemplo, quem já ouviu a frase assim que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus? Quem já ouviu essa frase? Quem já ouviu? Você vê o peso de um ensinamento. Isso foi ensinado no finalzinho do século XVIII, pelo Karl Barth, início do século XIX, aí século XX. Você vê o peso desse negócio, onde chega. Imagina isso na época. Várias pessoas falando. E aí quando você chega na igreja, qual é a situação espiritual da igreja? A palavra de Deus, a experiência com Deus, a busca de Deus, não é a ênfase da igreja no contexto. Você consegue agora imaginar como que era a situação espiritual na América do Norte? Tá? Então, essa é uma situação espiritual no final do século XIX. Que quando vira o século, vai começar, é quando começa o movimento pentecostal inicia. Quando a gente olha, por exemplo, eu vou... aí o que acontece? Porém, paralelamente, a apostasia e frieza espiritual começa a surgir também alguns sinais de avivamento, indicando que nem todo havia se dobrado diante de Baal. Um chamado para arrependimento, oração, intercessão começava a ressoar. Um texto muito usado nos últimos anos do século XIX foi Jeremias 33:3. Clama a mim e responde-te-ei, e anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabe. Isso é uma coisa assim muito marcante da história do cristianismo, na história bíblica, na história de Deus. Em todo momento que há um declínio espiritual, também há um grupo de pessoas que não se contém com o que está acontecendo. E eles vão fazer o quê? Vão buscar a Deus. Tá? Aí, por exemplo, você vai ver outros termos, chuva seródia, tá? Baseado lá, acho que em Tiago, né? 5:7. E aí o conceito de batismo do Espírito Santo. Aí começa-se. E como começa? No processo de restauração da igreja, os dias de Lutero trouxeram à luz a verdade da justificação pela fé. Alguns séculos depois veio John Wesley pregando a santificação pela obra do Espírito Santo. Mais tarde, essa experiência ficou conhecida como a segunda obra da graça, ou o batismo no Espírito Santo. E no final do século XIX surgiu a compreensão do batismo do Espírito Santo como um revestimento de poder para evangelizar o mundo. Tá? Eles criam e ensinavam que para o mundo ser alcançado para Cristo, esse revestimento de poder era absolutamente essencial e que o mesmo Deus que agiu e supriu essa necessidade durante a era apostólica ansiava para revestir do Espírito todos os crentes. E aí você vai ver alguns outros termos, né? A segunda obra da graça, a terceira obra da graça, o batismo no fogo, a restauração do sobrenatural. Então, o sobrenatural, que estava sendo tão negligenciado, começa agora pessoas buscar isso. O que é isso? É uma experiência com Deus. Só que essa experiência não é uma experiência pela experiência. Qual que é a base? A Bíblia. O que a Bíblia diz? Aí eles começam a estudar. Então, o movimento pentecostal não foi de origem de elemento miraculoso, nem dos ensinamentos bíblicos sobre milagres. E aí ele vai falar aqui que uma das coisas que vai começar a buscar é a cura divina. Por incrível que pareça, nesse período, a cura divina não era algo muito ensinado. Nem se acreditava tanto na cura divina. Você tem uma ideia. Tá? E aí começa, aí tem homens como o A.J. Gordon, o A.B. Simpson, que é o fundador da Aliança Cristã Missionária. Aí você tem o Andrew Murray, você tem o John Alex Domin, aí você tem esse pessoal que eles vão ser os que vai encabeçar o movimento pentecostal. E aí ele começa o livro relata dois casos de cura assim, extraordinária, para mostrar, o que ele vai mostrar? Que Deus, antes do movimento iniciar, Deus já começou a agir através de curas assim, extraordinárias. E aí, falando em outras línguas, pra você ter uma ideia, o movimento pentecostal, ele não começa na Rua Azusa. A Rua Azusa é 1906. O primeiro batismo com o Espírito Santo é em 1901. E aí, para a alegria das irmãs, a primeira pessoa a ser batizada é uma mulher. Entendeu? É uma mulher.
tá? Em 1 de janeiro, igual nós estamos no comecinho do ano. E o que eles estão fazendo? Aí tem aqui, deixa eu ver, tal. Aí ele começa a relatar algumas experiências que ocorreram em algumas cidades em 1874 e 75, da Chode R.B. Swan, um pastor da província de Rhode Island. Ele também descreve que foi batizado pelo Espírito Santo. Aí depois tem 1876, também nos Estados Unidos, que é uma igreja missionária sueca. Tem o pastor também, C.M. Anson, Dalton, Minnesota, testificou também. Aí tem a família Chakarian, é uma história extraordinária, mas infelizmente não dá para contar por causa do tempo. Então o movimento pentecostal, ele começa, vamos dizer assim, qual o pontapé inicial? Em outubro de 1909, Charles Spurgeon, ele é um dos caras, assim, dos irmãos mais assim, conhecidos dentro do movimento pentecostal. Então, todo relato histórico vai falar dele. Por quê? Porque ele alugou uma mansão de pedra, como era conhecida, em Top, Kansas, para estabelecer uma escola bíblica e chamaria Bethel. Cerca de 40 estudantes, dos quais já haviam estudado outros institutos bíblicos, ingressaram na escola para cursar o primeiro e único ano, atraído pelo seguinte propósito: descobrir o poder que os capacita a enfrentar o desafio do novo século. E aí eles vão ali, vão fazer grandes assim momentos de oração. E aí ele coloca aqui que, vou só dar o nome da irmã, tal, que foi batizada, tal, que é a Agnes N. Osman. Ela é batizada nessa busca pelo Espírito Santo, e depois, sucessivamente, os demais 39 são batizados com o Espírito Santo. E aí, então, a gente vai lá para... Aí o pastor que dá início a esse instituto bíblico Bethel, ele vai mudar, e aí ele monta uma escola. O Parma mudou-se para Houston, no Texas, e ali ele forma uma escola bíblica, e ele recebe como o aluno William Seymour, que vai ser o homem que, na Rua Azusa, né, inicia esse movimento de buscar a Deus, e aí ele é batizado com o Espírito Santo, e esse negócio, ele chama a atenção das igrejas em vários lugares do mundo, e as pessoas vão para os Estados Unidos para ver o que está acontecendo. O que é isso? Então, várias pessoas que vão lá, são batizadas com o Espírito Santo, o que nós mais conhecemos, que é o Daniel Berg Gunavini, vem para o Brasil, e esse movimento chega aqui. Então, não dá tempo, claro, de falar mais, mas é um livro excelente, quem quiser, tá? Um livro extraordinário, tá? Nessas questões. Então, o movimento pentecostal, ele se inicia dessa forma, tá? Talvez mesmo não vai dar tempo. Não vai dar tempo de eu ler aqui. O Cássio não tem, você não tem isso aqui, Cássio, que eu te mantei. Não vai dar tempo, vamos entrar no introdução. Amém? Então, uma síntese da história do movimento pentecostal. Espero ter adoçado um pouquinho a sua boca, tá? Para você ir lá e estudar sobre o movimento pentecostal. Você tem uma ideia? Depois que eu comecei, eu já comprei mais 2 livros, Márcio, só sobre o movimento pentecostal, e eu estava vendo agora e comecei. Então é muito legal você saber de onde veio, por que veio. Então o movimento pentecostal, resumindo, ele é uma reação contra o formalismo, entendeu? O esfriamento que está acontecendo. Ele é a resposta a tudo isso, entendeu? Então, para você ter uma ideia, o movimento pentecostal, no início, eles assim, tinham um olhar muito assim, desprezível para as instituições, essa coisa mais assim, teológica, porque eles tinham medo dessa questão do formalismo, que é um negócio que realmente joga. Quando você vai ver, se você for estudar o movimento pentecostal, se você for nos livros históricos da igreja hoje, você vai ver só uma notinha lá. Alguma coisa que vai falar sobre o movimento pentecostal, porque surgiu, aí vai falar sobre o movimento carismático. Mas se você for ver lá sobre o racionalismo cristão, sobre os teólogos, vai ficar lá umas 20 páginas falando disso daí. Entendeu? Então, o movimento pentecostal é uma resposta
contra o formalismo teológico das igrejas do século XIX e no início do século XX. Tá bom? Então, a primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Então agora a gente vai falar mais sobre o Espírito Santo. Tá? Os irmãos estão vendo essa imagem? Esses 3 círculos da cruz, da mão e da pomba. Está vendo onde os ciclos fazem a interseção, onde eles vão cruzando um no outro, onde eles vão ligando um ao outro? Todo mundo está olhando aí, está vendo? Memoriza isso aí. Memorizou? Memorizou a imagem? Porque isso aí vai ser importante quando a gente estiver no segundo tópico. Tá? Então, que você memorizou, eu vou falar, lembra da imagem e lembra principalmente isso, onde ela se junta aí. Tá? Então, tópico 1, a revelação do Espírito Santo na Escritura. Tá? A divindade. A deidade absoluta do Espírito Santo é revelada na Escritura. Essa é a crença da igreja ao longo do século. Aí, veja, o Espírito Santo é Deus. Tá? Vamos ver, deixa eu ver aqui. Ele vai falar algumas coisas aqui, para mim não tem muito interesse nisso aqui, que é o primeiro concílio de Constantinopla, em ano 381, ocorreu a confissão da divindade do Espírito Santo. Então, mas não foi o concílio de Constantinopla que disse que o Espírito Santo é a pessoa. A Bíblia já dizia. O concílio só reconheceu aquilo que a Bíblia já dizia. Tá? Então, não foi o concílio de Constantinopla. E falou, agora ele é uma pessoa. Não, a Bíblia já dizia e sempre disse. Tá? A doutrina formal da Trindade foi elaborada por Atanásio e seus amigos, os pais Capadócia, saber Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa. Então, por quê? É aquilo que a gente fala, é uma resposta argumentativa, teológica, aos grupos que se levantaram questionando a Trindade. Então, por isso que ele vai elaborar essa questão, uma coisa mais formal, que é os credos, essas coisas. Tá? Então, os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo, sobre a sua divindade e a sua personalidade, os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. Divindade, deidade absoluta. Deidade é o quê? Ele é Deus. Em resumindo, a deidade é isso. Ele é Deus. Tá? Do Espírito Santo é revelado na Escritura. Essa é a crença ao longo do século. Essa verdade está clara na fórmula batismal do Espírito Santo. A divindade do Espírito Santo está clara na forma batismal, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aí você vê o quê? A Trindade. Não somente a forma trinitária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito. Vamos ver, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2 e versículo 3, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 17 e versículo 18. E aí mais, não saber vós que sois templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. 1 Coríntios 3,16. Quando ele fala Espírito de Deus, depois ele fala e Deus habita, o que ele está falando? Ele está falando que o Espírito Santo é o quê? É Deus. Quando você pega Ananias e Safira, ele vai dizer assim, não mentiste aos homens, mas a Deus. Aí depois ele vai falar sobre o Espírito Santo. O que ele está fazendo? Está falando que o Espírito Santo é Deus. Tá? Amém? Quem achou as referências aí? 2 Samuel 23, 2 e 3. Versículo 3, né? Segunda Coríntios 3, 17
e 18. Capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. O Espírito do Senhor, essa paralisia que eu ia falar entre as palavras, quando ele fala que o Espírito do Senhor, aí, então o que vai mostrar? Que a gente vai entrar no segundo tópico, que é essa relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, essa relação que a Bíblia faz está mostrando o quê? A Trindade, tá? Para tentar, assim, ó, quando você olha para Jesus, você está olhando para a Trindade. Quando você olha para o Pai, você está olhando para a Trindade. Quando você olha para o Espírito Santo, você está olhando para a Trindade. Tá? Por isso que quando a gente fala do Deus triuno, porque é um único Deus, mas em três. Mas os três são um. Tá? Então, quando você olha para qualquer um deles, você está olhando para a Trindade. Você está olhando para Deus. Quando eu digo olha, eu estou falando, claro, de uma forma simbólica, tá? Mas quando a Bíblia fala do Filho, e a gente vai ver já já, o Pai também está presente. Por exemplo, quando Jesus ele morre pelos nossos pecados, esse desejo que Jesus tem é o mesmo desejo do Pai, é o mesmo desejo do Espírito. Em outras palavras, nenhum deles, o Jesus vai assim, hoje eu vou acordar mais tarde. Isso é uma figura de linguagem. Aí o Pai fala, não, eu vou acordar um pouquinho mais cedo. Aí o Espírito Santo fala, eu não vou acordar. Então não existe esse conflito de vontade na Trindade. Tá? Amém? É difícil a gente falar que... Eu tenho muito cuidado de falar com as palavras, para não falar por baixo, Márcio. Se eu falar por baixo, você puxa a orelha aí, tá? Me ajuda aí. Tá? Então, mas como a gente vai falar da Trindade um pouco mais no próximo tópico, vamos continuar falando da divindade do Espírito Santo. Aqui esse teologicamente, esse 1 Coríntios 3,16, quando teologicamente dá um problema. Só que eu não vou trazer esses problemas para os irmãos na escola bíblica. Mas os teólogos batem cabeça aqui nesse versículo aqui, do capítulo 3 de 1 Coríntios. Não sabeis vós que o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Tá? Que o Espírito de Deus habita em vós. Mas o que está mostrando aqui? Que a divindade do Espírito Santo. Isso que é importante você aprender aqui. Assim, habita no crente o Deus trino e uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando a gente fala o Espírito Santo habita em nós também estamos falando Deus habita em nós. Em outras palavras, as três pessoas da Trindade habitam em nós. E aí a questão da ênfase. A ênfase. Quem está em ênfase na história agora? Na história o quê? Na história que nós conhecemos. Dentro da nossa realidade histórica. A partir de Atos 2, o Espírito Santo está em evidência. O Pai não esteve em evidência lá no Antigo Testamento, fazendo uma linha cronológica. O Espírito de Deus, e aí Jesus não esteve em evidência quando ele toma forma humana. Quem está em evidência? O Espírito Santo. Mas quando a gente fala assim, quem habita no crente? O Deus triuno. Os irmãos conseguiram entender? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam no crente ao mesmo tempo. Amém? Tudo certo até agora, Márcio? Vai me policiando aí, que é umas coisas difíceis de entender. Às vezes a gente não pensa nisso, tá? Mas é o que está acontecendo. Mas a evidência agora é o Espírito Santo, tá? Deus, o Espírito Santo, são uma mesma deidade. Vamos ler, eu citei aí, mas vamos ler, né? Atos 5, versículo 3 e versículo de número 4. E aí, irmão, se você quiser se aprofundar mais, declaração de fé das Assembleias de Deus, tá?
Aí tem todas as doutrinas centrais e fala outras coisas mais. Então, aqui é mais sistemático, é mais sistematizado. Tá? Então tem vários versículos, os credos, e aí você consegue sistematizar o seu pensamento, organizar. Mas não é só numa leitura, tá, irmão? Não é uma leitura que você faz. Você tem que ir lá, estudar, pesquisar, depois voltar de novo. Se você quiser realmente fundamentar uma argumentação bíblica, isso leva horas de estudo. Não quer dizer que você tem que ficar 12 horas estudando. Você vai lá, estuda um pouquinho, depois retorna. Tá? Só são mais ou menos 11 doutrinas bíblicas. Então, uma por mês, até o final do ano, dá para você no final do ano repetir de novo, fazer um resumo de todas. Então, quem achou aí Atos 5, versículo 3 e versículo 4? Presta atenção na narrativa. Um de cada vez aí. Só um minutinho. E mentisse ao Espírito Santo. Opa, não mentiste ao Espírito Santo. Aí, não mentiste aos homens, mas... Como é que explica isso? Entendeu? A Bíblia, os escritores bíblicos não fazem essa diferença. Entendeu? Porque para eles estão falando da mesma pessoa. Tá? E começa do Espírito Santo, depois ele fala que o Espírito não mentisse aos homens, mas a Deus, é porque o Espírito Santo é Deus. Tá? Personalidade agora, né? A Bíblia revela os elementos constitutivos da personalidade do Espírito Santo. Os principais são intelecto, emoção e vontade. O Espírito Santo é inteligente, porque ele pensa, né? Não vai dar tempo de a gente entrar nas referências. Ele tem emoção, sensibilidade, pois ama, pode se entretecer, né? Não entristecei o Espírito Santo. Ele tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo dirigisse a Bitínia, tá? Impediu Paulo. Outras questões da personalidade, o Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade. Isso aqui é interessante. Então, não adianta ser... Lá quem vai distribuir é ele. E o texto vai falar assim, individualmente. E o que é interessante? Individualmente a cada pessoa, mas é para ser usado na coletividade. É uma coisa interessante dos dons. É distribuído de uma forma individual, mas como você vai usar é no coletivo. Os dons não podem ser usados individualmente. Eles têm que usar na coletividade. Mas o Espírito Santo distribui de uma forma individual. Tá? Mas um só mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, distribuindo cada um particularmente como lhe apraz. Essa é uma tradução da brasileira. Quem gosta de tradução, como eu sou apaixonado por versões bíblicas. Aí você tem a Bíblia, a Your Version. E é a sua versão, é porque você baixa todas as versões. Agora foi disponibilizada a Almeida 21. E eu estou lendo a NVT, que é a nova versão transformada. Tanto eu como a Raquel, a gente gosta muito. Eu acho que é para nós, para a nova galera aí que está vindo para a igreja, né? É uma linguagem mais legal. Entendeu? O pessoal novo aí, os novos convertidos, que está vindo agora, você vai na revista corrigida, é um pouco mais pesado. Então você tem que melhorar o seu português, essa é a verdade, para entender algumas coisas da revista corrigida, não que ela não seja uma versão boa, não é isso que eu estou dizendo. É que a NVT, ela é uma versão mais assim, para nós, assim, do século agora, o pessoal, não para nós, para mim, né? Mas o pessoal que está vindo agora, nesse português mais de hoje, mais contemporâneo. Tá? E tem a Almeida 21 que eles disponibilizaram agora. Tá? Então, para quem gosta aí de traduções, vou colocar a Your Version aí. Tá? Então, é legal. Tem planos de leitura anual, entendeu? Dá para se mandar lá, compartilhar. É muito legal o aplicativo. Os atributos divinos. A Bíblia revela que todos os atributos de Deus... a Bíblia revela todos os atributos de Deus no Espírito Santo. Então, quando você olha para essa lista de atributos incomunicáveis, incomunicável por quê? Porque eu não sou onipotente, você não é. Então, esse atributo Deus não comunica conosco.
tá? Onisciência, onipresença, eternidade, soberania, infinitude, ansiedade, imutabilidade e unidade. Então, essas coisas Deus não compartilha conosco. Os comunicáveis, santidade, sabedoria, verdade, bondade, misericórdia, justiça, liberdade e paz. E são os incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Então, o Espírito Santo, ele tem todos esses atributos. Tá? Por quê? Obrigado. Então, você está atento. Por quê? Porque ele é Deus. A Bíblia revela a deidade absoluta do Espírito Santo, sua personalidade e seus atributos divinos. Vamos para o tópico aí terrível. O Espírito Santo e Jesus Cristo. Tá? Meu nome é, a minha irmã ficou afiada no nome. Pericorese. Lembra do símbolo lá da introdução? O que seria pericorese? Abra. Leia, quem pode ler para mim? Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5. A irmã falou que é pericorese? O que é pericorese? Ela começou a falar. Se quiser, eu dou até o microfone para ela ali, Cássio, para ela falar. E aí os irmãos do Facebook vê. Ouve. Não, tem que falar, irmão. Vai que você tá certa. Não, fala aí. Vai que você fala mais bonito que eu. Não, você tem que ter misericórdia dos irmãos que estão assistindo, né? Coitados, eles não assistem. Pode falar, irmão. Pode falar nas suas palavras. Eu entendi assim que a relação intrínseca entre os três, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como se fosse algo tecido, assim, três. Tá certinho, é isso mesmo. Então vamos expandir mais o argumento. Quem achou? Eu tenho na outro slide, eu tenho João 17,5. Mas é que eu quero forçar você a ler a Bíblia, né? Quero forçar você a folhear. No outro versículo tá facinho, no outro slide tá lá. Entendeu? Mas é preciso folhear, né, irmão? O bom dessas lições, diferente do livro, né, que nós estudamos, quando a gente vai para a teologia sistemática, você tem que folhear muitos livros da Bíblia para poder fundamentar a questão doutrinária. Então você vai percorrer a Bíblia, tá? Como achou? Pode. E agora glorifica-me tu, Pai, junto de ti, mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. O que acontece, irmão? Quando você lê Gênesis, capítulo de número 1 e capítulo de número 2, o que o autor, por que ele escreveu o capítulo 1 e o capítulo 2? Aí eu peço também a ajuda do Márcio também. Por que o Moisés escreveu o capítulo 1 e o capítulo 2? O que ele está relatando no capítulo 1 e no capítulo 2? Agora, está algo implícito lá, mas não está no texto, mas a gente percebe. Quem criou? Quem criou tudo aquilo? Então, o que eu entendo? Alguma coisa que não está no texto, mas está explícito. Deus existe. Não é isso? Não está lá, porque Moisés não precisa, mas o texto está dizendo que Deus existe. Porque se Deus está criando, a pergunta que você faz antes da criação, e aí uma pergunta, quando Deus, Gênesis 1, versículo 1 ao versículo 2, o que Deus está criando? Quem falou o quê? O que é céus e a terra? Vamos lá, vamos aprofundar mais isso aqui, vamos entender. Então, o que Deus está criando? O visível e o invisível. O que é visível? O que é a terra? Vamos definir terra. O que é a terra? Terra é muito vago. Terra o quê? Igual barro, igual areia? Tudo o quê? Obrigado. Aí, o universo. Dentro do universo, o que você vai ter?
falando da criação. Você tem o universo. O que é o universo? O universo são vários sistemas solares, planetas, estrelas, não é isso? Aí os céus e a terra, aí quando ele fala da criação que nós estamos inseridos, ele está falando do planeta Terra, não é isso? Então percebe que o texto fala muito além. Quando eu falo o que criou? Tudo o que? Eu tenho que saber explicar o que é tudo. Então Deus criou o universo e ele criou, claro, o planeta onde nós vivemos, os seres criados. Tá? Amém? Antes disso, a gente sabe que existiam os anjos. Mas antes de criar, a gente sabe que os anjos somente são seres criados. Então, antes de criar os anjos, também já existia Deus. E aí há um termo na teologia que fala que é a trindade ontológica, que é imanente. E aí a pergunta, por isso que vem essa palavra pericorese, que é a relação que o pai tem no filho, que o filho tem no pai, e que os dois têm no espírito e que o espírito tem nele. Então essa ligação que eles têm, imagina 3 pessoas com mão dada rodando. No termo, o teólogo fala assim, que é a dança da trindade na eternidade. Então, eles sempre existiram na eternidade. Um no outro. Então, por isso que é esse termo. Tá? Se eu não entendo isso, aí, você vê, os termos é bonito porque ele vai te ajudar a você entender. Então, antes de tudo existir, a trindade já existia. Deus, trino, uno já existia, e um se conectava no outro. Pegando uma palavra moderna. Um se conectava no outro. Tá? Um estava no outro. Ou, na verdade, eu estava, mas um está no outro. Eles estão ligados. Por isso que, aí você entende, por exemplo, a crucificação. A crucificação é algo terrível para a trindade. Porque o que vai acontecer na crucificação? Deus meu, por que me desamparaste? Por que Jesus está falando isso? Porque nenhum momento da existência da Trindade ela vai se separar. Entendeu? Então, por isso, quando você olha para a crucificação e o que Deus fez pela criação, é um negócio assim que a Trindade, que nunca se desconectou uma da outra, vai desconectar. Um membro da Trindade. Porque eles estão interligados um no outro. Se a gente fosse usar termos teológicos, deixa eu ver se eu marquei aqui. Não está muito longe do que a irmã falou. Ele diz, eu uso, tal, deixa eu ver se é esse. São formas técnicas para a multa habitação das pessoas do Pai, do Filho e do Pai. E no Pai, assim. Então, tem uma outra palavra que é circunmiscêncio, que é a forma latino da pericorese, que são termos técnicos para a multa habitação das pessoas do Pai, no Filho e no Pai, e ambos no Espírito e o Espírito neles. Uma aplicação, um pouco assim, é o casamento. Como que Deus vê o casamento? Mas quantas pessoas tem? E como é que é isso? Então, quando você casa, metafisicamente ou sobrenaturalmente, você torna um. Um está interligado no outro. E qual é o meio? Físico. É o sexo. O sexo é o meio físico que isso vai ocorrer. Um vai estar conectado no outro. Tá? Mal comparando, pega a relação da Trindade. Eles estão conectados. Aí tira a questão do sexo, tá? Estão conectados um habita no outro. Amém, irmão? Entendeu? Um habita no outro. Então não tem como desassociar os três. Por isso que é triuno. Então quando você olha para Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Então, esse é o nome do nosso Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Tentando olhar nessa perspectiva. E aí tem os outros textos, né? Diz assim, não crê tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Essa coisa de um habitar no outro. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque o qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Um habitando no outro. Então, um existe para glorificar o outro. O Pai é glorificado no Filho, o Filho é glorificado no Pai, ambos são glorificados no Espírito Santo. Então, um glorifica o outro. Aí o que a gente aprende? Por isso que a igreja, quando diz assim, ó, eu oro para que vocês sejam um, como eu sou um com o Pai. Por isso que essas picuinhas que nós temos entre nós desonra a Deus. Porque nós existimos para que o irmão seja glorificado. Essa é a unidade. Então, o que eu quero? Eu quero que Deus seja glorificado na vida do irmão. Então, por isso que eu amo o irmão ou a irmã. Por isso que eu amo o meu próximo e vivo para o bem do próximo. Ao fazer isso, a Trindade é glorificada. Porque eles existem um para glorificar o outro. Então, quando a gente aprende o conceito de unidade da igreja. Então, quando a gente vive brigando um com o outro, que é o que existiu lá em Coríntio, a gente está fora do conceito triuno que Deus quer para nós. Essa relação de que um ama o outro e vive para o bem do outro e quer o bem do outro. Ao fazer isso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são glorificados. Então, essa forma como eles se relacionam, de uma forma, claro, humana, mas a igreja tem essa autoridade, vamos dizer assim, essa virtude, e ao não fazer isso, a gente não aprende com a Trindade. Tá? Eu acho que para o Pericorés está bom, né, irmão? É muito legal estudar isso. Eu passei os últimos dias estudando isso. Eu já trouxe um livro aqui, né, da Doutrina de Deus, dessa lapa, assim. E ele vai trabalhando cada ponto, as palavras, o que quer dizer. E assim, irmão, ao estudar um negócio desse, a gente sai mais crente. E é legal porque o escritor fala assim, no final, ele fala assim, só um jogo de palavras, porque na verdade não tem como definir Deus. Mas o simples fato de conhecer um pouco mais a Deus, acalma o coração da gente, a gente olha para as coisas, entendeu? Então, é bonito a gente olhar como, ou tentar entender. Por exemplo, o Agostinho de Hipona, ele estudou 15 anos isso. 15 anos da vida dele lá no século IV. É a pessoa que mais estudou isso. Né? E eu fico imaginando a cabeça desse homem, como que ele era. Ele falou assim, chegou um ponto que ele falou assim, eu fui até onde a minha razão deu. E mesmo assim ele não conseguiu entender. Mas ele é um dos melhores autores cristãos que fala sobre a Trindade. Porque ele investiu 15 anos da sua vida estudando isso. Tá? Então, cremos em um só Deus, eternamente subsiste em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Correndo aí, né? Pode falar, mano. Igual teve o sonho que ele teve, que ele estava batendo a cabeça sobre isso aí, sobre a questão da Trindade, para entender. Aí ele teve um sonho de um menino na praia, e o menino ia lá, tinha uma conchinha, né? O menino ia lá, tinha um buraco, ele ia lá no mar e tentava encher. Aí ele falou, mas o que você está fazendo?
Eu estou tentando pegar a água do mar e colocar aqui. Eu falei, mas você nunca vai fazer isso. Aí ele falou que aquele menino ri para ele e se torna um anjo. Aí a mesma coisa ele entendeu. Como é que eu quero entender Deus na sua imensidão? Não tem como. Mas o simples fato, irmão, porque o que diz Deuteronômio 29, né? O que diz? Então, o que a gente deve se preocupar? E as coisas reveladas é extraordinário, irmão. Eu fiquei um pouco com raiva, uma raivinha santa esses dias, em ver o movimento pentecostal, e aí olhando para nós como igreja, pessoa divino, e ver que quantas pessoas não se preocupam em estudar essas coisas, e se aprofundar nessas coisas para compartilhar com a igreja. Não tem como eu sozinho estudar todas essas coisas, não tem como. E eu não tenho nem capacidade humana nem espiritual para fazer isso. Mas se vários obreiros, como está no Facebook agora, fica aí. Vários obreiros que a gente sobre o divino tem. E irmão, o pastor Rigonato, ele fez e fez tudo bem feito. Até hoje ele fez. Tudo que ele podia ter feito, ele fez. O pastor Rigonato, ele falou uma coisa que é verdade. Você pode, dependendo da pessoa, não sei como receberia isso. Ele falou, quando você chegou aqui, você tem um banco, eu tenho um púlpito. Um dia eu conversando com ele e falando sobre... A gente tem até que usar, hein, Cássio? Senão ele vai brigar com nós depois, hein? O microfone de lapela. Eu falei com ele, vamos lá comprar. Imagina isso no início da Sopro Divino. Quando ele falou que tinha um córrego que passava aqui, o irmão falando para ele. Era um microfone sem fio. Então hoje nós temos escola bíblica, temos biblioteca, temos um monte de coisa. Temos um suporte do ministério que é grande. Fazer médio para grande. E a pergunta que se faz, quantas pessoas no meio de obreiros ou da membresia se levanta para estudar a Bíblia, para ser um erudito, para ser um conhecedor profundo de várias doutrinas da Bíblia, um especialista em história da igreja, nas questões sistemáticas? A gente não vê isso. A gente vê um monte de egoísmo, todo mundo querendo ser alguma coisa, mas ninguém senta com, desculpa da palavra, o bumbumzinho na cadeira e vai estudar um pouquinho. Vai ficar lá, investir 4 anos da sua vida num seminário, estudando, pesquisando, argumentando. Aí depois vem e começa a se doar para a igreja, ao ensino da igreja. Então, ao estudar isso, eu fiquei um pouco indignado por isso. Que a gente não vê. A gente vê muito poucas pessoas realmente entendendo. E não é fazer curso à distância, não. É sentar realmente... Igual os reformados faz. Os caras vão para o seminário e ficam lá estudando, pesquisando. Aí você vai ver um Frank Ferreira falando de doutrina da igreja, um negócio extraordinário. Vai ver o Frank Ferreira falando sobre Trindade. Mas quanto tempo esse homem sentou lá e foi estudar? Um Luiz Saião, o Shed, o pastor Antônio Gilberto, o pastor Ezequiel Soares. Mas a gente tem que começar a levantar pessoas que queiram realmente estudar a palavra de Deus. Tá? E não existe fácil. Não existe nada rápido, não existe nada fácil. Estudo é suor, irmão. Estudo é sentar lá, quebrar a cabeça. Aí chega a hora, e aí não é porque eu sou melhor que ninguém, não. Eu vou pro meu quarto e eu deito lá e falo assim, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou para aí? Eu não consigo entender isso. De um período de tempo, umas 5, 6 vezes eu tive que ir no meu quarto e orar a Deus e falar, como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou entender isso? A minha capacidade intelectual não alcança isso. Aí você volta para o texto, começa a ler os livros, parece que as coisas vão começando a ficar claras. Então, é aquela coisa de você buscar o conhecimento dos meios dos livros e o Espírito Santo te ajudar. Agora, se Deus faz isso comigo, já estou indo aí para a segunda idade, imagina um jovem que venda. Mas assim, a pergunta é, quanto tempo a gente quer investir nosso tempo para Jesus? Então, tem coisa, irmão, que é muito bonitinho, né? Fica cantando bonitinho, mas essas coisas, irmão, é dolorida, entendeu? É dolorida porque muitas vezes a sua família não entende. Você tem que abrir mão de coisas, você sabe que você está abrindo mão de coisas que você poderia ter. A pergunta é, quem quer abrir mão das coisas?
A pergunta também, Jesus está voltando. Isso que você tem que fazer, faça agora. E talvez não dê tempo. Tá? Então fica esse, não é um desabafo, mas é uma coisa de a gente parar e pensar. A gente é um ministério e tem sim boas condições para começar a levantar um corpo teológico, bíblico, doutrinário. Tá? E eu entendo uma coisa, o que o pastor Rigonato teve que fazer, ele fez bem feito. Toda a estrutura está aí. Agora cabe a mim, cabe ao irmão, à irmã, né, a se levantar e dizer, Deus, eu quero. Entendeu? A estrutura está aí. Tá? Então, na Bíblia não consta a palavra trindade, todavia encontramos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo a evidência dessa doutrina. Não adianta você querer ir lá na Bíblia ver trindade, que não vai ter o nome, mas o ensino está lá. Acabamos de ler Atos 5, né, 3 e 4, 2 Coríntios 3, 16, 17, tá? Então vai estar lá. Aí, ó, o Espírito Santo pode ser adorado, ele me glorificará. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que em ti, contigo, antes que o mundo existisse. O Pai glorifica o Filho, e nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber o que é meu. João 16, 14. O Espírito Santo glorifica o Filho e é um equívoco dizer que por isso ele não deve ser adorado. O efeito da pericose, né, pericorese, tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Essa declaração do artigo de fé 27 do Credo de Atanásio está fundamentada na Escritura. Tanto faz adorar Jesus separadamente ou qualquer das outras pessoas da Trindade, como adorar a Trindade. Então, o que é isso? Não é muito comum você falar assim, Espírito Santo, eu te adoro. É comum a gente falar isso? Pode ser que fale, mas não é comum, né? Mas deve ser feito. Então, deve-se adorar a Trindade. O Pai, o Filho, o Espírito. Entendeu? Você começar a sua oração adorando ao Pai, a Trindade, né? O Espírito Santo. Porque havia na Assembleia de Deus, até no livro, acho que não sei se a revista, mas no livro fala, que havia um momento na Assembleia de Deus que os irmãos falaram, não, a gente não pode adorar o Espírito Santo porque a gente tem que adorar Jesus, porque o Espírito Santo quer que nós adoramos, porque o Espírito Santo existe para que o Filho seja glorificado. Não é isso. Tá? Então, e aí o que é legal, no século 20 e 21, nunca se ouviu falar tanto do Espírito Santo. Foi onde as doutrinas sobre o Espírito Santo ganharam um up aí, uma velocidade muito grande e teve. Então, quando você vai para a teologia, por isso que eu gosto da teologia sistemática, numa perspectiva pentecostal, ou do Mayan Perma, conhecendo as doutrinas bíblicas. E ele trabalha muito essas questões do Espírito Santo, os dons, o batismo do Espírito Santo, cura divina. O Mayan Perma também trabalha essas questões, tá? Mas a Trindade e a pessoa. Então, se você adora o Espírito Santo, você está adorando o Pai. Se você adora o Espírito Santo, você está adorando o Filho. Então, não faz diferença qual a pessoa a qual você vai adorar. Entendeu? Porque a Trindade está sendo adorada, está sendo glorificada. Consubstancial com o Filho. Da mesma substância. O Filho é a mesma substância do Pai. Eu e Jesus e o Pai somos um. O Espírito Santo é consubstancial com o Filho. Vós, porém, não estáis na carne, mas o Espírito, se é que o Espírito de Deus habite em vós. Mas alguém não tem o Espírito de Cristo e tal não é dele. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. Significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. As palavras aqui judiam muito, eu espero que vocês entendam, mas eu não concordo muito com as palavras, né? A mesma natureza eu até concordo, a espécie, qualidade também. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Ou seja, ele é Deus. Em síntese, isso está falando. Ele é Deus. Tá? Ele é da mesma natureza. Ele é Deus. Eu não vou usar essa daqui não, que essa ilustração aqui é muito ruim. O síntese do tópico 2. Há uma comunhão perfeita entre o Espírito Santo, Jesus Cristo, em que este é glorificado por aquele. Tópico 3. O Espírito Santo
age no mundo e no ser humano. Peço desculpa para a igreja, mas a gente vai ter que dar uma corridinha por causa do tempo. Hoje é igual Páscoa, né? É passar por cima, né? Então hoje é dar uma passadinha por cima, depois a gente se aprofunda mais nas próximas lições. Então, aquela introdução histórica que é acabar comendo uns minutinhos que seriam, a gente precisaria no final. Então, tópico 3, o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Então, o Espírito Santo, ele não é um monopólio da igreja. Por quê? De tudo que foi dito até agora. Por que o Espírito Santo não é monopólio da igreja? Exatamente. Ele é Deus. Exatamente, isso mesmo, Deus. Ele é Deus, ele é criador, entendeu? Então, ele é responsável por toda a criação, tá? Então esse é um ponto que a gente precisa ter. A sua atuação é visível a começar na criação e preservação do planeta Terra. E a Terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Envias o teu Espírito, e são criados, e assim renovas a face da terra. Salmo 104, versículo 30. No plano divino da salvação, foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação de Israel. Foi o Espírito Santo que inspirou os profetas. Aí vai estar o relato lá em 2 Pedro. O texto que eu tinha aqui, que é um texto muito legal, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu marquei aqui. Eu não vou conseguir achar, não. O texto que eu tinha marcado. Tem que estar lá em Pedro, mas vamos lá. Se eu marquei e deixei na... Às vezes eu marco as coisas e deixo lá na minha mesa. Então, a presença do Espírito Santo está em toda a história dos antigos hebreus com os 70 anciãos auxiliares de Moisés. Então ele está fazendo está percorrendo historicamente, né, a ação do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo esteve com os demais heróis de Israel, como Daniel, Gideão, Sansão, Davi, entre os outros. Aí tem as referências. O Espírito Santo é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo. Ele quem nos leva a Cristo. Tá? O Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito, e essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi a promessa de Jesus para a dispensação da igreja. Na vida humana, nos dias atuais, o Espírito continua a atuar na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito, a gente vai estudar um pouco mais, das manifestações dos dons espirituais. Também a gente vai ver. Tem até ele coloca aqui na revista, diz assim: a atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais do dia a dia, e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como um acerto médico no diagnóstico complicado, uma aprovação no concurso concorrido, uma promoção de cargo de empresa, entre outros. Então o Espírito Santo age no meio disso também. Não é que você vai fazer o concurso, você não estuda e você vai lá e... Não é isso, né? Então, não vamos entrar nessa paranoia. Você estudou, você tem dificuldade, você tem uma pessoa, ou você mesmo vai passar por um diagnóstico médico, você ora para que Deus ilumine aquele médico, para que ele dê um diagnóstico correto. Então, por exemplo, a questão da vacina, orar para que os cientistas consigam chegar numa vacina que realmente dê imunidade para todo mundo. Então, o Espírito Santo age
nessa relação com o mundo, com a criação, tá? Então, por isso que a gente vê isso. Na relação da igreja, é um ponto interessante. Eu gosto muito de frisar isso, essa questão que o Espírito Santo habita em nós. Às vezes a gente não para pensar nisso, como deveria pensar. Nós temos o Deus triuno conosco. Isso, irmão, é extraordinário. E quando a gente olha para, igual a revista foi relatando historicamente, né, a ação do Espírito Santo na criação, aí depois quando a gente vai ver o Espírito Santo agindo nos personagens, das personagens bíblicas, só que todo mundo aqui deve, com certeza já deve ter ouvido isso, que o Espírito Santo ele ia lá, fazia o que ele deveria ter feito, até ficava na pessoa por um determinado tempo. Uma pessoa que a gente vai ver isso muito é Moisés, né? Até naquela relação, quando aquela passagem dos anciões, eu acho bonito, passagem que quando Moisés se sentia cansado, fraco, né? E aí Deus falou assim, eu vou tirar do espírito que está em você, e o homem que se sentia fraco, o espírito que tirou dele, Deus tirou dele, foi colocado em 70 homens. Imagina, né? Negócio assim, e ele estava fraco, cansado. E do espírito que estava nele foi distribuído para 70. Né? Então, mas só que mesmo se a gente pegar a pessoa de Moisés, onde a gente vê uma ação muito poderosa do Espírito Santo, Bezaliel, né? E outros mais, mesmo assim era momentânea. Eles faziam o que deviam ter que fazer e depois o Espírito Santo retornava. Na igreja não é assim. Em mim e você, ele habita na plenitude. Ah, irmão, mas eu não consigo. A pergunta é, até onde você quer chegar na plenitude? A pergunta é, eu realmente busco estar na plenitude do Espírito Santo? É legal estudar sobre o pentecostalismo. E ontem, orando, eu falei, eu quero a plenitude. Se é a plenitude, eu quero a plenitude. Como a minha área é ensino, eu falei assim, então eu quero a plenitude total no ensino que eu posso ter. Tudo que o Senhor puder me dar, eu quero receber. E isso porque é a plenitude é tudo. E a Bíblia diz que enche, transborda. A pergunta é, a igreja procura o Espírito Santo para transbordar do Espírito Santo? Porque ele já habita em nós. Às vezes a gente quer fazer as coisas, e é uma coisa legal, histórica, né, quando a gente vê que o momento está crítico, aí a gente quer se juntar, quer orar, mas sempre a gente fala, vamos, não, mas a pergunta é você, o que você está fazendo? Você juntou um muito grupo de pessoas que estão no mesmo propósito e se enfiaram de alma, de corpo e alma nesse negócio? Negócio, tem gente que é assim, não é uma crítica, mas é só uma observação. A questão da oração. Aí os irmãos ficam reclamando daqueles que não veem. Mas se Deus tem uma plenitude na sua vida e você iniciou um movimento de oração e você conseguiu colocar pessoas, começa a orar. E dentro desse grupo pequeno, o negócio começa a expandir. O movimento pentecostal começa assim. Igual eu falei da questão dos teólogos sobre o divino, né? Das pessoas que ensinam. Então eu tenho que orar a Deus para que eu seja o início desse movimento. E aí eu tenho que começar a estudar, a fomentar esse negócio e atrair pessoas que pensam igual. Aí nós vamos montar um grupo de pessoas que vão buscar isso aí. Através do quê? No meu caso, né, é mais fácil de falar, do estudo da Escritura e buscar a Deus em oração. Então, mas o Espírito Santo está na plenitude, ele habita em nós. Você tem um chamado para louvar, para pregar, mas quando você louva a Deus, você fala, Deus, eu quero estar cheio da plenitude. Não quando você está orando, é quando você está louvando. É quando você está começando ali a buscar o louvor. Qual louvor que eu vou orar? Eu vou pregar. Então, quando você está montando a sua mensagem, você já tem que estar na plenitude naquele momento. Aqui no púlpito, é só quando você vai extravagar o negócio. Então, quando eu inicio o processo, seja ele qual for, a oração, o louvor, a pregação, o ensino, lá, quando eu estou usando um termo bíblico, lá no meu quarto reservado, a plenitude do Espírito Santo já tem que estar ali. Eu sozinho, aspas, né? A plenitude. Às vezes nós queremos ver a plenitude. Eu vi o Franco Ferreira falando uma coisa, eu achei bonito ele falar isso. Ele falou assim: às vezes nós chegamos na igreja e queremos ver o espetáculo de Deus.
Mas não é assim que Deus quer ver o espetáculo dos seus filhos. Quando nós chegamos na igreja para adorar, glorificar, nós estamos criando um espetáculo para Deus. Nós vemos a igreja que nós queremos ver o espetáculo de Deus, mas não é isso que a Bíblia diz. Nós teremos que fazer o espetáculo para Deus através daquilo que nós oferecemos para Ele. Então, nesse trimestre, a gente vai estudar muito essas coisas acerca do Espírito Santo. Tá? Também não vai dar tempo de falar isso aqui, mas é que está no livro. Está lá, eu mandei para o Márcio, eu só mando para algumas pessoas. Eu vou mandar para a Sandra, eu tinha esquecido, vou mandar o livro. Mandei para você o livro. Mandei a revista, eu acho, mas eu vou mandar o livro para você. Pessoas que realmente querem, chegam em mim. Se eu não tiver seu contato, você me passa, aí eu mando o livro lá, que é a mesma coisa da revista, mas ele tem mais coisas, tá? Então, o Espírito Santo atua na sustentabilidade do cosmos. Cosmos é o universo, tá? É tudo, é o universo. E na interioridade do ser humano, convencendo-o do seu real estado, regenerando-o e capacitando-o para o serviço do reino. A conclusão: as informações sobre o Espírito Santo são abundantes, procurando apresentar um estudo conciso e compreensivo. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que se seguem. É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. Estudar o Espírito Santo é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo. As perguntas aí, né? E todos os crentes, e todos os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo. O que todos os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? Ou sobre a sua divindade, né? A sua personalidade, seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. O que a Bíblia revela com clareza? A divindade do Espírito Santo, né? Quais os principais elementos constitutivos da personalidade? Intelecto, emoção e vontade, entre os demais. O que significa outro Consolador em João 14,16? A mesma natureza. Tá? Dê um exemplo da atuação do Espírito Santo na vida diária. Aí a resposta é pessoal. Tá? Você pode usar muitas coisas. Por exemplo, na questão profissional, você estava tendo uma dificuldade, você foi buscar a ajuda do Espírito Santo. Na questão dos dons espirituais, na questão do fruto do Espírito, isso que é pessoal. Tá? Amém? Pastor Márcio, vem orar por nós aqui, em nome de Jesus. Se você orar, mudou. Pai do Senhor, irmão, vamos orar? Eu creio que esse vai ser um estudo revelador. E que, como o Pentecostes começou a partir de 1901, talvez para muita gente o formalismo vai acabar através desse estudo. Eu senti tanta presença de Deus, fiquei pensando aqui que o Pentecostes tirou a igreja do formalismo. E da mesma forma que tirou a igreja do formalismo, ela pode nos tirar também do formalismo. Porque isso é uma revelação muito gloriosa. Deus habita dentro de você. Deus habita na igreja. E quando isso entrar no seu coração, nós vamos compreender muitas coisas que eu não preciso ir até o pastor ou lembrar da irmã. Não, Deus está lá na sua casa. Deus está dentro de você. Aonde você for e falar com Ele, a resposta é divina. Por isso que a igreja muitas das vezes está no formalismo, porque não entende que Deus está dentro de você. Eu acredito que esse estudo vai ser uma libertação. E vai ser não só uma libertação, vai ser um novo recomeço para muita gente dentro da igreja do Senhor. Eu creio piamente no que Deus vai fazer, porque quando você estuda Deus, conhece mais de Deus, não tem como você ser a mesma pessoa. E nós estamos aqui conhecendo mais sobre esse Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor amado, que isso é o início, Senhor, de um novo recomeço, de um novo potencialismo para muitas vidas neste lugar.
Pai amado, Deus bendito, que esta semente, Pai, ministrada neste dia possa ser, ó Pai, aleluia, Senhor, plantado em terra fértil, que venha, Pai, querido e amado, trazer resposta a muitas vidas, em o nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa se revelar, ó Pai, querido e amado, como o Senhor se revelou à tua igreja no movimento pentecostal, que o Senhor possa, Senhor amado, ó Pai, abrir os nossos olhos e ver quanto tempo, Pai, perdemos sem se relacionar com o Senhor, o quanto tempo, ó Pai, querido e amado, nós não conseguimos usufruir desse imenso poder que há sobre a tua igreja. Em nome de Jesus, nesta manhã, papai querido e amado, eu peço que o Senhor nos coloque a fome, sede demais do Senhor, e compreender a largura, a profundidade, a grandeza que há no Senhor manifestado em nossas vidas. Em o nome de Jesus é o que pedimos agradecidos. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.